Fala galera, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu quero comentar a respeito desse livro aqui, ó. Quero compartilhar essa leitura com vocês. E eu espero também que seja uma dica de leitura que ele possa ajudar vocês aí de alguma forma, tá bom? O nome do livro, Força de Vontade Não Funciona, do Benjamin Hardy. Benjamin Hardy, galera, é um psicólogo americano, psicólogo organizacional. Ele é casado e ele tem 3 filhos adotivos. Eu acho assim até interessante do que ele fala aqui no título desse livro, e é um pouquinho intrigante, mas ele conta um pouquinho a história dele e ele traz alguns elementos que eu acho que quem às vezes pensa assim, nossa, mas força de vontade não funciona, mas o que que funciona? E aí ele vai explicar um pouquinho no livro, né? Então, contando um pouquinho a história dele, que ele conta, que ele relata aqui nesse livro, logo no começo do capítulo, do primeiro capítulo, que o ambiente ele tem uma força enorme de moldar a nossa vida. Ele tem esse poder do que é externo mudar o que é interno, né? Então ele é casado, tem 3 filhos adotivos, e ele fala que quando ele começou a estudar psicologia, ele foi embora para Clemson, na Carolina do Sul. E lá ele adotou 3 filhos. Né? Ele relata aqui a história da família dele. Esses filhos vêm de uma família disfuncional, conturbada, mas ele não pode entrar em muitos detalhes aqui no livro, porque nos Estados Unidos ele tem uma proteção de privacidade a filhos adotivos, então ele não pode entrar em muitos detalhes. Mas ele já falando um pouquinho, vindo de família disfuncional, conturbada, ele fala assim, vocês já possam imaginar qual era o ambiente que essas crianças estavam inseridas. Então, uma de 5 anos de idade não sabia contar até 10 e não sabia qual era a primeira letra do nome dela. A de 7 não sabia ler nem escrever. E eles não conseguiam dormir durante a noite. Então, provavelmente num ambiente bem pesado que eles provavelmente moravam. E isso eles foram mudando isso ao longo do tempo, conforme foi morando com eles. Ele e a esposa começou também moldar o ambiente para as crianças. E ele até relata que ele e a esposa passavam 1 hora sempre se dedicando às tarefas das crianças depois da escola. E isso foi mudando aos poucos. Foi tendo uma mudança. Aos poucos, né? Mas foi meio que uma mudança radical de comportamento. E aí, galera, ele fala nessa questão que o ambiente ele pode, às vezes, te sabotar, ou ele pode te expandir. Ou, às vezes, ele pode fazer com que você fique estático no lugar. Então ele vai dar muito relato sobre isso. É engraçado que também no começo do livro ele fala sobre a questão da tecnologia. A tecnologia está avançando demais. E poucas pessoas estão conseguindo usar ela de forma adequada. Outras não. Então, que nem ele cita alguns exemplos assim, no livro tem, eu acho que já aconteceria isso com vocês, de algumas pessoas já mandar alguma coisa para você, ou no WhatsApp, ou no Instagram, logo cedo, 6, 5 e pouca da manhã. Então você imagina, a pessoa já está ali vidrada, já está usando a rede social, a pessoa já está com o celular na mão, logo pela manhã. Acaba que o celular, a rede social em si, ela acaba sendo um capataz na nossa vida. Então ela fica regindo a nossa vida. E às vezes o celular está sendo senhor sobre a pessoa. E não a pessoa senhor sobre o celular. Então, para você ver, às vezes, é um ambiente, né? Digamos que o celular não é um estimulador, mas está dentro da nossa casa.
e às vezes não sabendo trabalhar isso, frear isso, esse uso de celular contínuo pode gerar um grande problema nas nossas vidas. Então eu achei bastante interessante isso. Eu coloco até como experiência, eu lembro que quando eu era mais criança, eu converso muito isso com meu irmão, tá? Inclusive, se ele assistir o vídeo, ele vai falar que tem razão, que eu vou falar. Quando eu estava lá entre os 10, 11, não, os 10 não, mas entre os 11, 12, 13, 14 anos de idade, eu comecei a ter uma amizade já com pessoas adultas. E as minhas amizades da mesma faixa etária de idade que eu tinha na escola, eu fui deixando de lado. Então era meio que uma criança querendo ser um adulto. Isso foi me atrapalhando ao longo do tempo, né? Porque praticamente ali aquela minha infância, eu queria já se comportar como um adulto. E eu fui perdendo, eu fui meio que me afastando das minhas amizades mesmo, de escola, de quinta série, de sexta série, de sétima série. Converso até hoje eu converso com meu irmão sobre isso, né? Então isso é o poder do ambiente. E depois de adulto, quando a gente está numa idade ali entre 15, 16, 17 e 18 anos de idade, só vamos perceber lá na frente, a não ser que você tenha uma maturidade muito grande para perceber isso, e você fala assim, opa, isso aqui tá errado. Mas eu fui perceber depois de velho. E realmente, o ambiente, as pessoas que você está inserido. Então, por isso que ele fala, só a força de vontade não funciona. Às vezes você quer mudar para algo para melhor, e você não consegue, só que tem algo antes, ou tem outros fatores que não estão deixando acontecer essa mudança. Então às vezes a pessoa que quer, ela quer emagrecer, mas chega, ela consegue cumprir de segunda, terça, quarta, quinta, consegue cumprir certinho. Mas quando chega sexta, sábado, domingo, tem aquela amizade que te puxa para comer um lanche, tem aquela amizade que te chama para beber uma cerveja, um churrasco. Então, às vezes, o não, às vezes as amizades vai ter que mudar, que ela tem um poder enorme sobre nossas vidas. Então, galera, eu achei muito interessante o que ele aborda, o Benjamin Hardy, sobre a questão do ambiente. Eu acredito muito nisso mesmo. Ele muda demais. Muda demais. Eu tenho essa experiência que eu relatei para vocês da minha infância, né? Então, assim, e temos que estar atento sobre isso. Então, ele ajuda. Às vezes são coisas tão óbvias, mas assim que às vezes a gente precisa de outras pessoas para estar nos orientando, tá bom? E esse livro é interessante porque ele divide em 3 capítulos. Eu até anotei. O ambiente molda você. Como fazer com que a força de vontade seja relevante, é o 2º capítulo. E o 3º capítulo é terceiriza a alta performance para o seu ambiente. Então, esse primeiro capítulo aí, ele vai justamente falar isso que eu comentei para vocês. A questão do ambiente está moldando você. Você vai ter que começar a moldar o seu ambiente. Mudar, para ele não te moldar. É aquilo, e às vezes você dizer não, e às vezes você começar a se afastar de algumas amizades, às vezes é você começar a mudar o ambiente. Às vezes são coisas fáceis, mas para outras pessoas é muito difícil dizer não. Tem pessoas que não conseguem dizer não. Tem pessoas que às vezes ela não consegue afastar de uma determinada amizade por conta que às vezes ela tem medo de ficar sozinha. Então às vezes ela tem medo de se afastar de determinado grupo, porque na cabeça dela as pessoas vão achar que ela é a chata. E tem pessoas que às vezes não conseguem ficar sozinha, né? Então achei bastante interessante, ele inclusive, o Benjamin Hardy, ele dá alguns exemplos que eu gostei, porque deu o exemplo do Viktor Frankl, da questão que o ser humano ele é o ser que mais se habitua a qualquer lugar, mas não pergunta de que modo. Então realmente o
ele cita o Viktor Frankl, e o Viktor Frankl ele teve que se adaptar num campo de concentração nazista. Né? Então, assim, às vezes você dentro de um ambiente, você tem que começar a tentar, se você não conseguir mudar aquele ambiente, mas você vai ter que se adaptar a ele, às circunstâncias dele, para você conseguir conquistar um êxito, ou ter algum êxito no que você está querendo alcançar, seja para sobreviver num campo de concentração, ou seja para almejar algum sonho, algum objetivo profissional, familiar. E o segundo capítulo, que eu achei bastante interessante, que é como fazer com que a força de vontade seja relevante. Galera, como fazer com que a força de vontade seja relevante? Se você tem um problema seríssimo de distração, seu celular está te distraindo, faz pequenas mudanças. Fica sábado e domingo sem celular. Às vezes tem pessoas que trabalham com o celular, mas se você não trabalha com o celular, fica sábado e domingo. Fica uma semana sem rede social. Faz um propósito de 15 dias. De um mês. Pouco tempo eu fiz uma mudança de um mês. Fiquei um mês sem rede social. Engraçado que quando eu fiz esse propósito, eu fiquei um mês sem rede social, sem Instagram. Olha que louco. Eu tava conversando com a minha esposa no WhatsApp. Acho que foi o meu primeiro dia sem rede social. Eu desinstalei ele. E aí eu terminei de conversar com ela no WhatsApp e automaticamente eu fui caçar o Instagram. Vocês acreditam? Automaticamente. Então eu fiquei um mês sem Instagram. Só que antes eu já tinha feito isso, ficando uma semana sem rede social. E aí eu fiz o propósito de ficar um mês. Cara, me ajudou demais. Não me fez falta, mas eu preciso do Instagram para trabalhar, porque eu sou autônomo. E hoje o Instagram ele é uma rede para divulgação do seu trabalho. Mas às vezes fazer esse propósito de ficar uma semana, a última semana do mês, sem rede social, cara, faz um bem danado. Danado, danado. Faz muito bem. Muito bem. Ele faz com que você até volte o seu foco, a sua concentração. E aí, galera, às vezes, chega fim de semana, você tenta concentrar em alguma tarefa, quando você vê que você está com a sua mente já fadigada daquela tarefa que você está tentando realizar, principalmente nos estudos, que acontece muito isso, não vai no celular não. Fecha o caderno, fecha o livro, vai dar uma caminhada. Melhor coisa, ele fala isso direto, tá bom? Tem que ler, galera, tem que ler esse livro aqui, tá? Recomendo fortemente esse livro aqui. E o último, terceirize a sua auto-performance para o seu ambiente. Galera, uma coisa interessantíssima aqui. Vou dar um exemplo de pessoas que às vezes têm dificuldade em falar em público. Se você participa de alguma coisa que tem muitas pessoas envolvidas, tenta se interagir para você quebrar aquele gelo que você tem. Às vezes você é uma pessoa ansiosa, às vezes você é uma pessoa que tem vergonha, uma pessoa que é tímida. Vai interagindo socialmente, vai usando aquele ambiente ao seu favor. Você tem a oportunidade de falar para algum grupo de pessoas? Não tenha medo. Começa a se expor. É usar o ambiente a seu favor. Aqui outra ferramenta interessantíssima, porque eu já falei uma vez. Usa o YouTube para começar a treinar. A você se expor, a você articular suas ideias, as suas opiniões. Uma baita de uma ferramenta, vai se gravando. E vai olhando como é que você está se comportando. Beleza, galera? Fica a dica desse livro aqui para vocês, do Benjamin Hard. Força de Vontade Não Funciona, que é o livro dele. Cara, gostei demais dessa leitura aqui, eu tô até querendo reler esse livro, tá bom? Então fica aí uma dica para vocês. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!